Etnocentrismo é a concepção de membros de uma cultura ou grupo social como sendo o centro, o normal e superior às demais, olhando desta forma com desdém e intolerância para com as outras culturas diferentes. É a grande reportagem que está a começar. Boa noite e bem-vindos. Etnocentrismo é a concepção de membros de uma cultura ou grupo social como sendo o centro, o normal e superior às demais, olhando desta forma com desdém e intolerâncias para as outras culturas diferentes. Termos como bárbaros, primitivos ou selvagens, utilizados para a descrição de outras culturas e povos, são marcas do etnocentrismo, o que faz com que se torne um modo de vida como referência, excluindo-se os diferentes modos de vida. Em África, principalmente em Moçambique, as culturas divergem entre elas, desde as línguas, vestes, gastronomia, música, dança, arte, hábitos e costumes. Na presente reportagem, trazemos realidades sobre preconceito cultural com enfoque à diversidade religiosa que emana no nosso país. Assim, a religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. É um dos traços culturais de um povo e talvez dos mais polêmicos do mundo. Neste modo de pensar etnocentrista, apenas a religião de um é a única verdade, é a certa e que completa toda a existência do mundo. Diferentes áreas do saber explicam os vários ângulos de entendimento sobre o etnocentrismo cultural em Moçambique baseado na religião. Eu acho que isto passa por uma rebusca histórico-cultural. E quando nós dissemos uma rebusca histórico-cultural, necessariamente temos que dar um passo de volta ao momento em que houve uma penetração colonial em África e em Moçambique em particular. Eu acho que este debate do etnocentrismo ele é cunhado concretamente quando pensamos sobre o Renascimento, depois com esta descoberta de outros continentes, de outras terras, como diria Edmund Husserl, que essas questões de descobrimentos é um mito para encobrir o outro. Na verdade, não houve alguma coisa sobre o descobrimento, porque o outro sempre existiu. Mas esta aventura, este pioneirismo europeu que sai da Europa para descobrir outros cantos do mundo, criou esta ideia. Quando a Europa, Portugal em particular, entra em Moçambique, cria esta ideia de existir uma cultura maior e uma cultura menor, isto é, esta ideia do grande e do pequeno e da subalternização de um povo negro. E esta ideia da subalternização de um povo negro passa também por um desenraizamento cultural. Quando falamos de um desenraizamento cultural, este desenraizamento também entra consigo com o que chamaríamos de um desenraizamento não só antropológico, mas também econômico. O que chamaríamos de um desenraizamento, uma usurpação material. Então, quando nós falamos de um desenraizamento para discutir a ideia do etnocentrismo, é no sentido de Portugal, da Europa, ter chegado em África e Portugal, em Moçambique em particular, e dizer, olha, os moçambicanos, os negros, não têm cultura, são bárbaros. E esta ideia do negro e do moçambicano não ter cultura, quando falamos de cultura, falamos deste armamento total de pensar a mundividência, de pensar a visão do mundo, desde como é que nós vivemos, como é que nós pensamos a vida, como é que nós pensamos o outro e como é que por meio da comunidade, aquilo que Júlio Nyerere chama de o JAMA, que é o socialismo africano, nós pensamos o homem. Muito obrigado. Olha, o etnocentrismo cultural no contexto moçambicano é problemático. É problemático, porque se considerarmos que eu sou etnocentrista cultural, posso continuar? Quando valorizo de forma suprema, até extrema, portanto, os meus valores, não os seus,
quando eu vejo que aquilo que eu sou, aquilo que nutri como cultura, é o que é mais importante que o que os outros são, isto desagua num problema sério, Vai reparar que, mesmo reparando um pouco para a história de Moçambique e da humanidade, o etnocentrismo cultural foi fundamental, foi chave para, digamos, até a convocação das várias guerras que nós tivemos no mundo. Em Moçambique, assim como em grande parte da África, o obscurantismo, o curandeirismo, faz parte de uma das primeiras religiões, se percebermos a religião como um conjunto de símbolos rituais aprovados por um determinado grupo. A aprovação e consulta dos espíritos para qualquer decisão a tomar, o lobolo, as missas e visitas às campas, a administração do remédio de lua, a atribuição de nomes tipicamente africanos ou dos seus avós, bisavós, o Kuchinga, entre outras, são práticas que estão a ser deixadas de lado a cada dia que passa em detrimento de outras culturas, de certo modo, impostas pela colonização e globalização. A nossa equipa de reportagem conversou com pessoas que assumem estas práticas como sendo diabólicas. Para mim, lobolo é um casamento tradicional. Não é justo uma pessoa casar sem ter que ser lobolada. Primeiro é o lobolo e depois é o casamento civil. Porque o lobolo, para mim, é um casamento tradicional. As pessoas hoje em dia, quando vão visitar as campas, já não valorizam mais por sentido de que a pessoa já morreu, já não tem importância. Mas para mim, acho que quem ama vai até a campa. Quem sabe se a pessoa fez o bem, vai cuidar da pessoa, vai cuidar da campa. Uma tradição que faz parte da cultura africana. O sociólogo Albino Forquilha defende a ideia de que para a civilização africana, em particular no nosso país, antes do colonialismo português, os povos usam as ervas, plantas e sementes para curar as doenças e não havia um único passo dado sem se consultar os antepassados a partir dos curandeiros e dos demais velhos. Se for perceber, no século, vamos lá dizer, 15, 16, 17, a força catolicista romana, da igreja, por exemplo, a situação de perseguição que houve aqui nos anos 30 e 40, portanto, dos protestantes, não é? Estava ligada ao etnocentrismo. Quer dizer, isto que eu acredito e que é mais fundamental é que todos devem seguir, não é? E não aquilo que vocês, pelo menos, pensam ou cresceram a saber. Se for a notar, por exemplo, a mudança de vários nomes que nós tivemos aqui. Você ia para o registro no tempo colonial, diziam que, olha, quem? Você quem? É Machava? Não, fica Roberto. Você é, vamos lá dizer, aqueles nomes africanos, então fica o coisa. Era a negação da sua cultura para que você adira à minha cultura. Para além dos conflitos mesmo armados que aconteceram, tantas mortes que aconteceram, o tribalismo que aconteceu, etc, etc, há vários outros assuntos que afetaram negativamente a sociedade e que somos até fruto hoje, não é? Que originam do etnocentrismo cultural, porque é mesmo isso. Mas também há outra parte em que eu, por mim próprio, não porque sou imposto, eu próprio relativizo a minha cultura. Eu vejo a minha cultura como menos importante comparativamente à sua que está a trazer, que está a me impor. Isto pode estar muito rodeado a equipamento cultural, digamos, econômico, os valores que você traz, aparentemente higiene que você traz. Então eu começo a ver aquilo que eu sempre vivi como se fosse negativo, nocivo inclusive ao meu ambiente, então passo a valorizar mais o que você traz. Portanto, o etnocentrismo tem estas duas componentes
eu me sentir supremo perante você, até dizer mesmo que não, você está a comer isso? Não, você não deve comer cacana, devia comer peixe, devia comer aquilo. Quer dizer, tirar o seu eu, não é? Você deixar de ser pessoa própria e passa a seguir o que um grupo, um forquilho traz na sua vida. Portanto, isto tem muito a ver com essa supremacia. E Samora dizia mesmo que não há cultura pequena, nem maior. Portanto, tem um impacto muito forte na nossa sociedade. O outro aspecto que podemos aqui logo citar é mesmo, se falei um pouco desse impacto cultural, é a negação à nossa própria crença, às nossas crenças como africanos. Portanto, nós secularmente crescemos com certos hábitos e costumes, tendo em conta o ambiente que nos rodeava. Falamos das nossas crenças, estamos a dizer mesmo que eu acreditei na medicina tradicional, eu acreditei nas forças espirituais que existiam no meu país, que existem no meu país. Eu acreditei que elas praticamente zelam por minha vida. Cresci a saber que a espiritualidade está ligada aos meus defuntos, aqueles que morrem, continuam a controlar a minha cultura. E eu acreditei que se quero ir para o Bulawayo, os da Zona Centro iam ao Bulawayo, que é Zimbábue, Zona Sul vão para a África do Sul. Eu primeiro tenho que consultar os meus espíritos se vou com sorte ou não vou com sorte, se não tenho sorte como devo consertar isto. A minha cultura intrinsecamente africana, esta foi negada com a entrada do colonialismo, não é? Porque vinham com este etnocentrismo bastante forte e sabiam também que é uma arma fundamental para a dominação. Na mesma senda, o filósofo Dionísio Baúli defende a ideia de que sempre fomos um povo feliz e cheio de conhecimento, com os mesmos problemas e situações que o mundo nos impõe hoje, e sobrevivíamos sem longas crises. Porém, hoje nota-se uma negação que é fruto da colonização portuguesa, que tenta apagar toda a nossa história, cultura e crenças para se beneficiar das nossas riquezas. A Europa, quando entra em África, tirou esta ideia de o africano, o negro, o preto, não tem cultura, não tem conhecimento, não tem ciência. Como aquilo que um sujeito crítico diria que a África é pela oralidade, a Europa é pela escrita e a América é pelo audiovisual, tomou-se a ideia da oralidade enquanto um lugar da negação do pensamento. Mas se virmos um pouco, todo grande pensamento sempre tem sua origem em África. Então, querendo dizer, a ideia de etnocentrismo chega justamente aqui, desta manipulação, deste mito de superioridade de outras raças. O negro, a África, é uma sociedade ágrafa, é uma sociedade sem conhecimento, e automaticamente os pretos, os africanos, não têm cultura. Quem tem cultura é o Ocidente e a Europa. Então, quando a gente parte deste princípio, que a Europa é que tem cultura, a África não tem, então começamos a cunhar a ideia de etnocentrismo. Como Senghor diria, a emoção é africana ou é negra e a razão é helênica. Na verdade, a África tem as duas componentes, a razão e a emoção, como diria Senghor. Mas afinal, até que ponto o etnocentrismo cultural pode impactar a sociedade moçambicana? Vamos perceber melhor as consequências e os contornos psicológicos e emocionais que advêm do etnocentrismo cultural. Afinal, por que há tanta desigualdade e discriminação cultural? Essa é uma resposta que o estimado telespectador terá na segunda parte do nosso programa de hoje. Mas antes, olhamos para uma curta pausa. Voltamos já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem.
Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente. As nossas casas não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Voltamos com o segundo bloco para falar dos impactos negativos causados pelo etnocentrismo cultural ligado à religião. Todas as negações ou aceitações mudam as formas de viver das sociedades, enriquecendo-as ou trazendo situações de grandes desafios. Nesta jornada de resistência ou de afirmação da nova cultura, há fatores que afetam a psique dos moçambicanos. A estudante finalista de psicologia, Carmen, explica aos nossos telespectadores as diferentes formas de manifestação desses problemas. A tradição como uma religião, porque antes da colonização, antes da chegada dos colonos e de nos trazerem uma visão diferente de viver a vida, nós tínhamos essa tradição, o lobolo, as questões da medicina tradicional como algo comum para a nossa sociedade, como algo comum a ser vivido na nossa sociedade. Só que agora, com as diferenças religiosas, e essa ideia de querer trazer, porque o etnocentrismo agora é mais visível na religião. No nosso contexto é mais visível na religião, porque as pessoas procuram olhar para a sua igreja como a maior que a outra. E aí é onde começa a surgir esses impactos com relação a esses conflitos, melhor dizendo, entre aquilo que é a nossa tradição e aquilo que a religião nos apresenta. Porque na religião, algumas coisas que têm a ver com a tradição são discriminadas, são vistas como erradas. Mas quando é que nós podemos considerar isto errado, sendo que os nossos antepassados, os nossos pais viveram, cresceram e nos tiveram diante desta realidade? Eu acho difícil considerar as questões tradicionais algo errado, mesmo que a sociedade atual nos apresente uma ideia diferente, porque é algo que tem a ver com a nossa essência. Não sei dizer no concreto quais são as consequências que podem advir disto, mas em termos de crenças familiares, em termos de crenças sociais, nós podemos observar essas consequências em função daquilo que uma determinada sociedade acredita. Por exemplo, se numa família sente-se a necessidade de realizar o lobolo, mesmo que a pessoa que vai casar, por estar inserida numa determinada religião, não considere isso importante, em função daquilo que aquela família acredita, podem sim existir consequências para aquela pessoa ou para aquela família. Mas não é algo que nós vamos dizer de uma forma científica e comprovada que as consequências são estas e aquelas. Mas podem advir consequências mais pessoais, por exemplo, a insatisfação por parte dos pais daquela pessoa que deseja contrair um matrimônio, mas sem recorrer ao lobolo. Como é que vai ser a relação destes depois disto? Qual é a visão dos pais? Porque tem isso também, a questão dos pais se sentirem inferiores aos filhos. Porque
nós às vezes temos essa tendência de fazer com que os nossos pais se sintam pessoas ultrapassadas. E essa negatividade que nós cultivamos em nossos pais pode constituir-se uma consequência do olhar para as tradições como algo errado. A psicologia mostra o lado positivo do etnocentrismo cultural e os seus impactos negativos, concebendo ainda a ideia de que se deve manter as culturas a respeitar as suas abordagens. O etnocentrismo nós não podemos ver de um modo totalmente negativo, porque de certa forma tem alguma coisa de positivo que faz com que as pessoas tenham uma autoestima e tenham gosto daquilo que elas fazem. No entanto, quando este etnocentrismo faz com que as pessoas não se compreendam e procurem olhar para a sua cultura, os seus hábitos como algo superior aos outros, a ponto de inferiorizar o outro, aí sim nós estamos diante de um problema. Por quê? Porque tanto para a pessoa que recebe esta negatividade da sua cultura, quanto para aquele que se acha superior ao outro, não chega a não existir uma convivência saudável entre essas pessoas, porque ninguém tem vontade de conviver com alguém que ele considera inferior. E esta pessoa considerada inferior chega a ter uma autoestima baixa com relação àqueles que são os seus hábitos e aquela que é a sua cultura. E aquela pessoa que se acha superior pode estar numa situação em que muitas pessoas gostam dela por ser uma pessoa superior, ou as pessoas afastam-se dela por considerar que ela desfavorece de certa forma aos demais ao considerar a cultura dela, ou os hábitos dela, as crenças dela superior que a dos outros. As consequências, eu posso dizer, olhar para um aspecto mais individualizado, porque se olharmos para o coletivo, em função daquilo que uma certa sociedade vive, por exemplo, em Moçambique, algumas pessoas veem a província de Maputo como a melhor província do país, mas não chega a ser isso. Todas as províncias têm alguma coisa de bom. Cada crença, cada cultura, cada coisa que se faz em cada uma das províncias é bom, porque aprendemos, quem de Maputo aprende de quem de lá. Mas as pessoas que olham para a cidade de Maputo como aquela que é maior, aquela que é a melhor da província, acaba criando o quê? Uma espécie de... As pessoas veem quem é de Maputo como sendo superior a quem é de fora. Isso acaba sendo uma consequência do etnocentrismo. Por quê? Porque suponhamos que saiamos duas pessoas, uma de Gaza, outra de Maputo, para Inhambane. De certa forma, quem é de Maputo, por ser considerada uma cidade maior em Moçambique, acaba recebendo a recepção dessa pessoa pelas pessoas de Inhambane é diferente da recepção de quem vem de Gaza. E essas diferenças, muitas das vezes, são criadas pelo indivíduo. E essas diferenças acabam afastando as pessoas consideradas menores dos que são das crenças, culturas, hábitos considerados maiores, e não há aí uma aprendizagem, não há troca de experiência, porque quem considera-se maior, óbvio que não vai querer aprender de quem considera menor. A falta de diálogo, a falta de aprendizagem, o colher a cultura do outro acaba sendo uma consequência do etnocentrismo. Olhando profundamente para a religião, percebe-se que grande parte das negações e proibições derivam do fato de o cristianismo, religião que mais se notabiliza no centro da cidade de Maputo, com as suas variedades doutrinais, negar a maioria das práticas culturais das pessoas que adotam. Assim entende o pastor Rafael da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que muitas vezes opera nas pessoas é a questão da consciência.
Se eu estou consciente, tenho fé naqueles espíritos imundos, eu vou carregar comigo aqueles espíritos imundos, seja depois de uma cerimônia de passar normal, ou uma missa, ou um lobolo qualquer. Vou carregar, porque eu creio neles. É automaticamente, quando eles são invocados e dizem, Fambani Navone, tipo, vão com eles. Então estão a dizer a quem? Eu nem sei quem são, nem sei de onde vêm, nem sei para onde vão. Entretanto, aceito aquilo e carrego a eles. Muita gente pensa que a relação pode depois não dar certo porque não se fez aquela consagração àqueles espíritos dos defuntos, mas é uma pura mentira. Você pode estar a carregar demônios que vão te infernizar a vida toda pensando que está a carregar alguma bênção. Então, não há aqui um espaço para dizer que vamos consagrar aquilo que nós fazemos, seja o lobolo, seja o que for, a esses espíritos imundos, pensando que estamos a consagrar aquilo a alguma coisa que vai nos ajudar. O que muitas vezes sucede é que quando a pessoa não faz aquilo, como a pessoa crê naquilo, está na tradição de forma super enraizada, ao ponto de não querer se desfazer daquilo, se sente de alguma forma ferida. Olha, se eu creio que para eu poder estar bem, ao chegar ao hospital, o médico, a primeira coisa que tem que fazer, tem que me lavar os pés e as mãos. Ao não me fazer aquilo, mesmo que me administre um remédio qualquer, alguma coisa pode não cair bem. Percebe? Por quê? Porque a minha convicção é essa, de que eu tenho que ser lavado os pés e as mãos para depois ser administrado o remédio. Então, o mesmo que sucede com algumas pessoas, que quando não passam por aquela cerimônia, dizem que não está a dar certo a nossa vida. Por quê? Porque não fizemos o lobolo, porque creem. E os outros fazem invocações até aqueles espíritos para nos perdoem porque ainda não fizemos isto. Então eles estão a reconhecer a presença daqueles espíritos na sua vida e querem a ação daqueles espíritos. Automaticamente vão atormentando. Não há espírito mau, não há espírito maligno que vai te fazer coisas boas. É mentira isso. É mentira. Sempre vai vos infernizar até. Por outro lado, o pastor Nelson Pereira, da Igreja Assembleia de Deus, em Maputo, afirma que o cristianismo deve ser adotado às culturas das pessoas que o adotam, excetuando os hábitos que são abomináveis aos olhos de Deus. No dia mesmo, que é o dia do Pentecostes, estavam estes que vinham de diferentes nações e presenciaram o nascimento da igreja. Nesse mesmo dia, eles recebem o Evangelho, cerca de 2.000 ou 3.000 pessoas abraçaram esta fé, esta crença, esta mensagem do Evangelho, que foi anunciado pelo apóstolo Pedro, e voltaram para as suas nações. E quando voltaram, foram disseminar esta mensagem do Evangelho, ou o cristianismo. Ora, foram lá para viver o cristianismo e tiveram que adaptá-lo ou inseri-lo nas suas culturas. E aí temos então a igreja cristã na Etiópia, a igreja cristã na Líbia, a igreja cristã no Egito e nos outros continentes também. Então, este evangelho ele não é nenhuma destas culturas, nem é a cultura judaica, ok? E é por essa razão que no decorrer da história da igreja, no início da igreja, começou a haver alguns problemas por causa das tradições judaicas que queriam impor ao cristianismo a filosofia cultural ou religiosa judaica. Até o próprio apóstolo Pedro, que foi quem anunciou o evangelho no primeiro dia, no dia de Pentecostes, ele também começou a entrar nessa de querer impor aos cristãos o estilo de vida dos judeus. Foi quando o apóstolo Paulo repreendeu a Pedro e a todos os outros que queriam obrigar os cristãos a serem judeus. Eles dizem, calma aí, uma coisa é o cristianismo, é a vida com Deus através de Cristo, esta vivência com Cristo, e outra é as nossas culturas. Ele disse, eu mesmo sou judeu, sou israelita, mas não imponho a ninguém a nossa maneira de viver. Isto é,
Cada um vai adaptar o cristianismo à sua cultura, desde que não peguemos em algumas práticas culturais e ofender a doutrina cristã. Não sei se, portanto, a doutrina cristã é como devemos viver com Deus. Afinal, o que implica uma visita aos curandeiros, praticar o lobolo, visitar campas e tomar o remédio de lua? Pastor Nelson afirma que não constitui problema em um pastor fazer consultas com um curandeiro, pois trata-se de uma medicina tradicional que pode curar qualquer pessoa, independentemente da sua cor, raça ou religião, desde que os mesmos não busquem neles pactos com espíritos das trevas para realizarem magias nas igrejas. Curandeirismo. Ok. Primeiro, a cura não é algo que pertence apenas à medicina convencional, não é algo que pertence a um determinado grupo do saber. E nós precisamos saber que há muitos saberes. Há o saber do laboratório e há o saber que é fora do laboratório. Ora, existe aquilo que chamamos, por exemplo, a medicina chinesa, que é basicamente fundamentada em plantas, em frutos, etc. E temos ali medicina para quase tudo. Eu estou a dizer quase, mas eu acredito que pelo número de milênios, pelos milênios de experiência que a China tem, que o povo chinês tem, provavelmente eles curem mais doenças do que a medicina convencional. Ora, se é um curandeiro, no sentido de uma pessoa que trabalha para cura ou encontrar cura das pessoas, baseado em plantas, água e por aí, é um curandeiro com que eu não tenho problema nenhum. Não vejo problema nenhum à luz da palavra de Deus. Mas, se é curandeiro no sentido de buscar espíritos fora do Espírito de Deus, isso é uma prática condenada pela Bíblia. Okay? Nesse sentido, esta pessoa não tem aprovação de Deus. Entretanto, o presidente da Ametramo, Fernando, afirma categoricamente que os pastores rejeitam em público nas igrejas a tradição africana de consulta aos curandeiros, porém estão sempre na sua palhota para buscarem poderes de realizar os ditos milagres e magias nas igrejas. Olha, nunca vão conseguir fazer isso. Nem podem piar, nem que alguém esteja no poder pensar em interditar, abolir esta prática. Esta prática é de anos. Se alguém pensar assim, está a pensar pelo comportamento, pelo pensamento daquele que ele faz na sua casa. Aqui, a Ametramo nunca vai ser abolido. Não vamos aceitar. A pessoa vai poder estar no cargo até terminar o cargo, enquanto nós estamos a continuar com os nossos trabalhos. Está a perceber? É assim, o que é que nós trabalhamos? Nós resolvemos muitos problemas. Problemas das doenças, que até nos hospitais às vezes não conseguem. Estou a dizer com toda a certeza. Resolvemos problemas da infertilidade, que a pessoa nem sabe por que não faz filhos. Nós resolvemos. Curamos asma. Eu não vou te detalhar todas as doenças. Temos raízes capazes de resolver problemas de doenças vastas. Só que o que é que nós respeitamos? Nós não temos soro, não pusemos o sangue nas pessoas, não temos o raio-x. É uma especialidade somente tradicional e a nossa função é de ajudar as pessoas e naquilo que nós conseguimos, depois
transferirmos as pessoas para o hospital naquilo que é a obrigação de nós podermos transferir as pessoas para o hospital naquilo que nós não conseguimos. Mas a maioria parte das pessoas, antes de chegar ao hospital, passam de nós. E nós diagnosticamos e damos os banhos e indirecionamos para que as pessoas vão para o hospital e aí vão poder fazer ou ultimar algumas coisas. Eu acredito que esse indivíduo que falou assim, nem faz parte do governo e ele não é nada. Sabe por quê? Até hoje, terça-feira, tinha pessoas no Ministério da Saúde, porque nós estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde. É hora. Essa pessoa não sabe o que falou. É o indivíduo que falou o que apareceu na cabeça. Sim. E como é que olha para essa questão? Porque existem pessoas que discriminam, não acreditam na Metrão, acham que é coisa de força maligna. Como é que olha para essa situação? Porque, para dizer a verdade, a maior parte desses que andam aí a falar, se tem poder, apanham num curandeiro. Estou a dizer com toda a minha certeza. Alguns que quando têm poder, sabe o que é poder? Apanhou num curandeiro, naquelas curandeiras das montanhas. Foi lá apanhar um segredo e veio explorar, fazer magias. Estou a dizer com toda a minha certeza. A maior parte dos pastores são curandeiros que deram força e chega, abre a igreja, dominou a Bíblia e vai profetizar para as pessoas. Está a perceber? E fala de Deus. Por que eu também não posso fazer? Eu também posso fazer, comprar uma Bíblia, aprender, depois vou abrir uma igreja e começar a mentir para as pessoas. Vamos observar mais uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Bem-vindos ao terceiro bloco. A sociedade está dividida em relação a algumas práticas e culturas, tais como lobolo, visita a campas, cutinga, administração de remédio de lua, entre outras. A sociedade está dividida em relação a algumas práticas e culturas, tais como lobolo, visita às campas, cutinga, administração de remédio de lua e outras. Alguns olham o lobolo como uma prática não positiva, visto que é percebido como a continuidade e transporte de espíritos malignos para a outra família. Definir o termo exato de lobolo não sei, mas eu sei que é uma tradição que faz parte da cultura africana. Eu sou evangélica. Okay. E na sua crença, aceita-se ser lobolado? Não, mas eu vivo numa sociedade e fui criada dentro de hábitos e costumes.
E dependendo daquilo que eu aprendi com a pessoa que talvez estiver ao meu lado, vamos negociar o que é necessário, o que é prioritário para nós. Portanto, não teria nenhum problema ser lobolado, mesmo sabendo que se diz que o lobolo é o casamento tradicional para unir os espíritos da família. Não teria nenhum problema se ao marido, né, que eu fosse subordinada, fosse necessário, porque primeiro, para as duas pessoas chegarem a essa conclusão de pode ou não, é porque concordaram em algum momento. Por aquilo que eu acredito, eu acho que não iria afetar em nenhum momento a minha vida. Só se fosse obrigatório chamar curandeiros para se fazer todo aquele protocolo de rituais para invocar os antepassados. Isso para mim não. Mas como simbologia para honrar os hábitos e culturas em que os hábitos e costumes, não tenho nenhum problema com isso. Então, tem problemas com o curandeirismo? Sim, porque naquilo que eu já tenho conhecimento quanto à verdade, não casa, não faz um bom casamento. E o que é curandeirismo? Há muito tempo, né, definia-se que são pessoas que têm conhecimento, que curam, né, ou têm conhecimento das plantas, que curam através das plantas, mas hoje em dia há muita salada junta, acabamos encontrando bruxos, feiticeiros inclusos no curandeirismo. E na igreja não existe feitiçaria? Eu acho que não, depende, né? Igreja de Cristo não existe, mas a igreja fantoche, armada por diabo, é óbvio, talvez existe. Estamos nos últimos tempos, os sinais estão aí. E como sabermos que é uma igreja fantoche? A própria palavra, não sei em que versículo disse que veremos pelos frutos. Nós continuamos a ver igrejas que curam com bolas, que fazem diferentes magias. Que tipo de igrejas são essas? Falou-se que haveriam esse tipo de pessoas. A pessoa que tem Espírito Santo conhece os seus. O Espírito Santo dá discernimento. Tomou o remédio de lua? Tomei, sim. Daria ao seu filho? Sim, dependendo das circunstâncias, sim. Para que serve o remédio da lua? Dizem que é um medicamento que ajuda ou atenua, né? Para que a criança não fique com alguns problemas mentais. E quem é que dá o remédio da lua? Há muito tempo era uma curandeira. Curandeira no sentido de conhecer as plantas. E hoje? Agora é uma mistura, aquilo que eu disse. Qualquer um, desde que se denomine ou se dê a unção de curandeiro, já é curandeiro. O que acha do Cutinga? Cutinga, isso já é outra coisa. Essa parte não concordo muito. E a visita, a missa aos antepassados após a morte? Também é outra coisa. Tipo, naquilo que eu hoje acredito já não faz sentido. Então quer dizer que não visita a campa dos seus avós? Raras vezes. Eu honro eles no espírito, honro com o legado que eles deixaram, os ensinamentos. Mas a campa necessariamente, não me lembro, faz muito tempo que eu não vou de verdade. E não acredita que isso criaria algum problema na sua vida? Eu acho que os mortos não fazem mal a ninguém, nós os vivos é que fazemos mal. Os vivos fazem mal e os espíritos oportunistas aproveitam-se disso, no meu parecer. Tem na cidade de Lobola, Lobolo tem a ver com, como posso dizer, é a regra do matrimônio familiar. Não é possível levar alguém ou filha de dono sem fazer lobolo. É algo de tradição. Qual é a sua crença religiosa? Católica. E os católicos podem lobolar? Sim, podem lobolar. Fazem missas para os mortos, os antepassados?
durante o faz missa, sim, faz pequena missa. Quando uma pessoa morre, depois visitam a campa da pessoa? Sim, é necessário. É necessário, porque o que acontece? Se a gente deixar de visitar, é claro que vai crescer capê e tal, e vai ficar feio. E vai tornar o cemitério mais assustador. Então, por isso que é necessário, domingo a domingo, ou até pode ser uma vez por mês e tal, chegar a fazer limpeza, regar os flores e muito mais. Se casar-se e depois perder a vida, aceitaria que o seu irmão ficasse com a sua esposa? Eu não aceitaria. Mas vamos supor, isso é algo que acontecia antigamente e agora já as coisas estão mais atualizadas. Acredito que agora já ninguém aceita e não acontece. Até que posso até, já que não estarei, mas acredito que o meu irmão não irá aceitar. Tomou o remédio de lua? Sim, tomei. Para que serve o remédio da lua? Remédio da lua é algo tradicional. Nós somos africanos e tal. Então, acredito que aquilo nos ajuda ao crescer e tal. São os nossos mais velhos que entendem melhor sobre isso, mas tomei e é bom. Sabe o que é o curandeirismo? Curandeirismo, sei. Já frequentou algum curão? O curandeiro? Já frequentei. E o que é que te levou lá? O que me levou era o curandeiro. Eu sou do campo, sou da Zambesa. E lá morava numa aldeia. Então, onde que a gente estava para um centro de saúde era um pouco distante. Então lá os nossos pais, quando há, por exemplo, depende da doença. Tem aquelas doenças que realmente quem cura é o curandeiro. Prefiro coisas tipo espirituais. Coisas espirituais o hospital não resolve. Então, tem certas doenças que realmente a pessoa é obrigada a frequentar o curandeiro. Então, como católico, não tem problema algum em frequentar os curandeiros? Eu não sei, não posso dar a minha opinião, não sei dizer. Mas acredito que a parte de Deus, isso é outra coisa. Sim. Mas muitas vezes o que acontece é a família estar desesperada. É desesperado e tal. Aparece alguém com aquela opinião, tipo, tentamos isso, fizemos aquilo, não deu em nada, então que tal? A gente levar até lá. E muitas das vezes aquilo acaba dando certo e acreditamos que realmente o curandeiro cura. Então, acredita mais nas religiões e nas culturas de fora do que nas suas culturas de Zambesa? E acredito muito mais nas religiões. Nas religiões. E sabia que o curandeirismo também é uma religião? É, sei, porque ninguém torna-se curandeiro por engano. Aquilo são coisas da família. Muitas vezes acontece através dos antepassados. Um deles era o curandeiro e ali perde a vida e assim do nada manifesta e a pessoa é obrigada a ser o curandeiro. Então, só cada qual escolhe o caminho que quer seguir, ou o curandeirismo, ou a igreja. Já ouviu falar de etnocentrismo? Outros defendem que, embora haja necessidade de se desfazerem de hábitos culturais que prejudicam o desenvolvimento social, é importante que se mantenham as práticas tradicionais para a continuidade harmônica das próximas gerações. É sério porque é assim, ali no Lobolo, estamos a dividir em duas partes os demônios, estão a entender? Tem demônios da parte da noiva, tem demônios da parte do noivo. Então, quando há um Lobolo ali, divide-se isto do meio, então a parte do noivo vai junto na parte da noiva. E os demônios da parte da noiva também vai a parte do noivo. Quando era a minha maneira de ver, é só arranjar padrinhos
casar oficialmente, não haver lobolo. Então, quando o casal trabalha, quando receber, é só levar o valor, vai lá fazer as compras, coisa, em casa vai lá fazer comprar arroz, açúcar e etc. Acompanha, vai deixar em casa do noivo. E o noivo também, quando receber, arranja qualquer coisa que compra, vai deixar em casa da noiva. Assim as coisas haviam de ser normal, porque ali, quando você não lobola também, aqueles antepassados, a nossa filha já tem anos aqui, tem filhas aqui, mas você não lobolou. Já é um problema sério. Então, para acabar com essas coisas todas ali, era fazer coisas desse gênero que eu estou a falar. Mas muita gente não pode entender, porque vai dizer, eu nasci esta filha aqui, cresci ela, fiz tudo, estudou, então quer que ele me pagar. Então, da outra parte, o lobolo você está a pagar os seus parentes. Está a entender? É por isso que eu digo que isto é um problema sério, porque não vamos resolver da mesma maneira. Cada qual vai resolver da maneira dele e ele vai resolver, porque ninguém não gosta do dinheiro. E depois o dinheiro do lobolo é o dinheiro de Mahala, é de Borla. É verdade. Você vai aplicar 15 mil, com ela vai trazer 15 mil, vai te dar. Onde você trabalhou esse 15 mil? Trabalhou porque você fez a filha. É só isso, só mais nada. Então, da minha maneira de ver, é essa. Não sei se estou a enganar, mas você quando fazer outra entrevista a outra pessoa, vai dizer da maneira dele também. Mas a minha maneira termina assim. É assim, você não visitar campo como visitar campo. Isso não significa nada. Porque aquele teu avô que perdeu a vida, não vai sair na tua família. Vai manter o teu avô, vai manter o teu pai, a tua mãe, a tua irmã, etc. Agora, se aquilo ali era verdade, não visitar campos, era melhor também quando alguém perdeu a vida, já não pertence na família. Mas quando ele continua a ficar em casa, porque aquilo ali é o espírito, estás a ouvir? Temos um espírito de demônios, o espírito maligno. Não conseguimos expulsar aquele espírito maligno. Continuamos ficando com o espírito maligno. Mas, estás a ver, este é o espírito familiar. Já eu não vou dizer que é verdade, mas cada qual faz o que ele entende. Aquilo ali, essa coisa como se chama? Esses pastores, como não? Os líderes da igreja. Cada qual tem a sua maneira de ver. Aquilo ali é a maneira daquele pastor e também os que vão visitar é o sistema desse pastor. Cada qual tem a maneira dele. É como o lobolo. Eu não vou dizer, capaz, se eu entender, não fazer o sermão, posso ir lá limpar a campa da minha mãe, do meu pai, da minha senhora quando sou viúva. Eu posso fazer isso, mas não vou dizer que isso é o lei que cada qual expressamente deve fazer, não. Por isso que eu digo assim, filha, se for eu pessoalmente, tenho o direito de visitar, limpar a capa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, da minha senhora, da minha filha. É o meu direito. Mas isso não vou fazer, não vou dizer como se fosse o alega para cada qual. Não. Cada qual ele vai fazer o que ele entende. Isso é o sistema da igreja. Quem quer ir à igreja, ele vai. Quem não quer, fica em casa. Porque isso, se nós fazermos tudo ao mesmo tempo, então as trevas, o que vai fazer? Existem trevas, existe coisa, o Jesus também. Quem quer seguir Jesus, segue Jesus. Quem quer seguir Satanás, porque aquilo ali, quem segue Satanás é o que faz o trabalho do Satanás. Então, eles estão a seguir o quê? O Satanás. Então, os crentes também estão a fazer o trabalho do Cristo. Então, faz o que o Cristo quer. Mas, pai, o senhor está a dizer que temos que avançar coisa de Satanás, também como Cristo. Mas eu volto a insistir.
não faz parte da nossa cultura. Nós teremos a matar aqui a nossa cultura. Será que os nossos passados também estavam a seguir Satanás? É assim, posso dizer que anteriormente a maioria não se interessava da igreja. A maioria não se interessava da igreja. Mas hoje em dia a igreja está em primeiro lugar. Hoje em dia a igreja é em primeiro lugar. Então, muita gente que não gosta de seguir coisas das trevas, aquelas coisas da nossa cultura, como esses curandeirismo e etc. Deixa o curandeirismo, até próprios curandeiros, há os que deixam de fazer, porque até ele quando quer tratar alguém, diz, capaz, se o Deus quiser, eu sou capaz. Estão a ver? Não é que ele diga, capaz, eu sou capaz. Se o Deus quiser, então, essa curandeira ou curandeiro confia a Deus. Epá, aquilo ali, da minha maneira de ver, não sei como pode acabar, porque eu nasci, aquilo acontecia. Até hoje em dia, está a acontecer. Até na minha idade já tenho 63 anos. Mas antes de eu existir, aquilo ali existia. Até agora existe. Quando a criança não toma aquele medicamento, mesmo vai apanhar aquela doença de ataque, vai ser atacado. Mas quem cumpre aquilo ali, ele não vai apanhar. Mas também aquilo ali, a diferença, há que a pessoa, quando era pequena, quando era nascida, ele tomava aquilo ali, não ter a doença. Mas quando já cresceu, porque quando já cresceu, já não tem como atacar. Mas é possível, mas aquilo já que faz aquele jovem, porque o jovem começamos de 15, 16, 18 anos para frente, assim, quando já é ser atacado, aquilo é o espírito maligno. É o espírito maligno que faz aquilo. Já não é a própria doença, é o espírito maligno. Porque o espírito maligno trabalha em pessoas. É usado também da pessoa. Não é fácil você apanhar o espírito maligno não sendo da família. Aquilo ali é da família. Não sei se vocês estão me entendendo. É o espírito maligno. Mas quando passou aquela doença, quando você fazer o tratamento ali, quando você é criança, basta você passar da idade, aquilo não ataca. Mas quando atacar aquilo ali, já é tão diferente. Para a nossa sociedade é muito importante, porque para mim lobolo é um casamento tradicional. Não é justo uma pessoa casar sem ter que ser lobolada. Primeiro é o lobolo e depois é o casamento civil. Porque o lobolo, para mim, é um casamento tradicional. Por quê? Porque todos os defuntos, é onde os defuntos sabem que os defuntos fazem o quê? E são o quê? Os mais velhos fazem o quê? Fazem aquela prática de passar e dizer que a nossa filha já saiu de casa, ou saiu da nossa família, vai pertencer à família Xixi. Então, para mim, o mais importante, para mim, é o lobolo do que o casamento civil. O casamento civil, para mim, já é uma festa. Primeira coisa, tem que ser lobolada. Uma pessoa tem que ser lobolada. Antes de mais nada, antes de tudo. É assim, nós somos africanos. Nós não podemos perder a nossa cultura ou perder a nossa cultura e de onde viemos. Nós somos africanos. Então não é de hoje para amanhã que vamos mudar, nós vamos viver, sei lá, a vida. Que nem os brancos fazem lobolo. Quando dizem festa de noivado, é aquilo mesmo, é lobolo deles. Sim. Todas as culturas têm o seu valor e motivos de ser. É necessário que cada uma delas aprenda a conviver com a outra sem nenhuma intolerância. Depende. Porque a sociedade, como é grande, a sociedade em geral, há algumas pessoas que acreditam, há outras pessoas que não acreditam.
Então, o grande impacto é só nos debates na mesa, não é? Porque algumas pessoas dizem que não, eu não dou remédio tradicional ao meu filho, outro diz que eu dou porque tem esta e aquela vantagem, que pode até ter algumas vantagens, e acredito que esteja aprovado, não é? Porque isso vem das nossas raízes, com os nossos avós, e até hoje nós ainda usamos isso, é porque existe alguma vantagem. Então, eu acho que é mesmo um debate, mas na verdade tem as suas vantagens. E quais são as consequências desses atos? Porque as pessoas estão a deixar aquilo que é a nossa cultura. Será que com esses feitos que nos últimos dias têm se registrado, a nossa cultura não vai morrer? A nossa cultura vai morrer, sim. Vai morrer por vários motivos, porque estamos numa outra geração e as próximas gerações, porque nós desta geração não estamos a beber muito da geração anterior. Isto é, os nossos filhos também não vão ter muito que aprender conosco, porque nós não bebemos daquilo. Há vezes que disse que, olha, a minha avó tinha machamba, mas hoje eu não tenho machamba e quando ficar velha nem terei. Mas eu tinha a tradição de ir à machamba da minha avó, ir buscar a mandioca, conhecia a batata doce lá. Mas hoje em dia, a nossa juventude não está preocupada em ter machamba. Então, isso naquela altura fazia parte de uma cultura. Você tem uma avó que tem machamba, tem um sítio onde ir buscar algumas coisas frescas, mas hoje em dia já não. Então, até os nossos filhos já não existirá nenhuma machamba. Traz impactos grandes e eu acredito que algumas vezes são alguns impactos psicológicos, não é? E o outro já é mesmo por querer seguir a cultura. Porque o lobolo, para nós os africanos, é um casamento. É um casamento mais importante do que o próprio casamento civil. Se tu casas no civil e não fazes o lobolo, para nós os africanos ainda não fizeste nada. Tens que passar primeiro pelo lobolo. Então, se as pessoas vão desvalorizando isto, é a nossa cultura que vai perdendo valor, não é? E nós vamos estar a beber de outras culturas que não é aquilo que nos identifica. O que identifica o africano é o casamento tradicional, que é o lobolo. Apagar uma cultura, uma crença, um hábito é matar um homem. E esta sempre foi a ideologia dos colonizadores para o domínio de Moçambique. Defende Dionísio Baúli que o nosso país ainda é colonizado a mais de 90%. A globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial, tendo uma das vantagens aumento do ritmo e frequência das trocas entre países. Mas, para a psicóloga Luísa Contente, a globalização traz impactos negativos no que tange a valorização da cultura moçambicana, porque a nossa cultura sofre uma influência do estrangeiro. Esse é o grande problema que corta o Cutinga, porque o Cutinga, nem só pelas doenças, mas expõe muito a mulher. O Cutinga tira o espaço da mulher, diz que tu como mulher não tens escolha, tens que fazer aquilo que a família do teu marido está a determinar. Então, está a cortar-se o Cutinga. É necessário que cada uma delas aprenda a conviver com a outra sem nenhuma tolerância. Foi assim que trouxemos mais uma reflexão social. Boa noite, até a próxima semana.